eu comecei desenhando por gostar de desfile. Meu pai me levava desde criança para ver desfile. Às vezes não tinha nem idade para estar lá na Tiradentes, mas ele dava um jeitinho. E é uma paixão aqui da minha família. Então, desde criança a gente estava lá. Eu digo a gente, porque era eu, meu irmão, minha irmã. E eu, gostando de desenhar, fui muito incentivado na escola pública. Minha professora me incentivou muito. Sempre fui autodidata. Então, com 15 anos, meu pai tem um time de futebol grande, assim, um CDC, que é um patrimônio aqui no bairro, e as pessoas foram espalhando essa notícia. Então, eu fui convidado para ser carnavalesco da primeira escola de samba aqui do bairro. Fui, ingressei no carnaval, comecei assim. Tive uma grande decepção, porque a escola não tinha nenhuma estrutura. Aí, já me afastei, já ia abandonar essa coisa toda, e aí a Santa Bárbara, que era um bloco na época, foi fundado, né, foi refundado, porque até então era um bloco de rua, e ela se filiou ao UESP, e eu fui convidado a ser carnavalesco na época. Acho que ainda era começo da gestão da Leia, ou antes da Leia ser presidente na UESP. Tive toda uma palestra da Leia explicando como era, tudo. Um incentivo desse povo do samba, assim, mais antigo, né, que tem muito conhecimento. E entrei, nunca mais parei. A gente tem uma comissão de carnaval hoje, que é composta pelo Deco, Raposa, o Gé, o Tenor, o Bambu e o China, e eu no caso. Então assim, a gente optou a montar uma comissão de carnaval. Eu particularmente, ao longo dos anos, aí aprendi com os últimos 3 carnavalescos que passou na escola de samba. Eu acho que são pessoas bem renomadas aí para estar adquirindo conhecimento, né? No caso, o Pedrinho Pinotti, o Fernando Dias e o Hernan Siqueira. Então assim, eu particularmente eu procuro sempre estar absolvendo tudo que envolve o carnaval, desde o comecinho do tema, do enredo, até você chegar, às vezes de fato, com fantasia, com bateria, com harmonia, com alegoria. Então assim, eu procuro estar voltado a isso, né? É sempre um trabalho difícil, mas eu, graças a Deus, aí eu consegui pegar um pouquinho de experiência, aí um outro pegou um pouco ali, e a gente acabou, em 2020, decidiu tomar essa decisão de não ter um carnavalesco. Eu sempre disse que eu me desestresso com o carnaval e aprendo muito. Então, a questão do samba enredo, da história, do buscar a história para trazer e transformá-la e colocar na avenida, me deu esse desejo e essa paixão por trabalhar com a situação do carnaval, com o carnaval em si, trazer o carnaval à tona, resgatar informações, buscar o conteúdo e trazer. Então, essa paixão que me trouxe. E ouvindo o samba, e trabalhando o samba, e envolvendo no carnaval, eu digo que é uma alegria sem igual. Essa paixão que foge ao meu ambiente profissional de trabalho e tal, é o que me leva a gostar cada vez mais do carnaval, e hoje ser o carnavalesco da escola, junto com um colega, para a gente, né, fazer um trabalho aí legal e subir, fazer acontecer. Isso que me levou a ser carnavalesco, a paixão pelo carnaval, desvendar as histórias e compor dentro do samba enredo, né, trabalhar o samba enredo. Eu vou dizer assim que o presente hoje é um pouco caótico, como tudo é caótico no mundo, né? Quem diria que hoje, conversando com vocês aqui, um carnavalesco, enfim, que a gente ia dizer isso, né? Que a gente está vivendo um caos, que é a pandemia. Então, para se pensar em arte, a nossa arte é uma arte de aglomeração. É um quadro que só fica completo com muitas pessoas envolvidas, com muitas pessoas pintando esse quadro. Não existe carnaval sozinho. Até existe um carnaval virtual, mas também tem uma equipe. Mas não existe um carnaval sozinho. Precisamos ser sempre um grupo muito grande para fazer esse espetáculo. E quanto maior, antigamente, até mais, as escolas que desfilavam com 5, 6 mil componentes, né? Uma época aí, auge da escola de samba. Hoje desfilam 3.200, e também é muita gente, mas a gente precisa disso para manter a grandeza desse espetáculo. Então, sem aglomerar, sem poder se ver, se tocar, debater ideias, né, explicar, argumentar temas, porque o que o carnavalesco, por exemplo, faz é um show de argumentação para poder convencer aquela galera que vai rolar uma ideia bacana de fazer um espetáculo.
isso para diretores, para presidentes e tudo mais. Até que se chegue à imprensa, aos meios de comunicação, e aí a comunidade em geral fica sabendo do que vai ser abordado. É a nossa grande surpresa todo ano. Então, sem esse presente, a gente não pode, né, entre aglomerar, aproximar, juntar e fazer uma grande argumentação, a gente não pode prever muita coisa legal, a não ser ficar esperando notícias da vacina, notícias de algum reconhecimento também público sobre o valor do artista do carnaval, porque está muito em falta. Então, isso é um ponto muito delicado falar do presente, mas é esse o presente que eu tenho a dizer. Sobre o passado, eu não tenho saudade, porque eu vivi bastante coisa boa no carnaval no passado. Eu conhecia todo o carnaval da Tiradentes, desde 1985 eu assisto desfiles. Então eu vi o Cometa passar, eu vi a Bahia do Vai-Vai do Enredo de 88, eu vi a explosão da Unidos do Peruche nos seus temas afros, do Camisa Verde e Branco, aqueles grandes campeonatos do final dos anos 80, vi a transformação, a transferência para o sambódromo, que foi muito difícil, os primeiros desfiles, né, como plateia. Aí logo comecei a trabalhar carnaval, escola de samba, estreiei também no sambódromo em 1995, vivi aquele desafio todo daquele tempo em que se tinha bem menos dinheiro e a gente tinha que fazer sempre um grande espetáculo. E depois, nos anos 2000, essa explosão, que é o sucesso do carnaval, a imprensa dando mais notoriedade, os meios de rede social, internet, podendo ajudar mais a gente a divulgar. Então, o passado, eu já vou transferindo aqui para o futuro. Eu vivi tudo isso com muita alegria, eu pude desfilar, eu pude curtir, pude sambar, eu aprendi a fazer, venho aprendendo a fazer carnaval desde esse tempo. Sempre tem alguma coisa para a gente aprender, sempre vem bons profissionais de São Paulo, de fora, que deixam alguma ideia para a gente também. Eu acredito que eu também contribuí de alguma forma nesses 26 anos, nas minhas loucuras, nas minhas ousadias, dentro do carnaval. Então, eu não sou saudosista, mas o passado, para mim, é uma grande, também um quadro lindo, maravilhoso, que fica na minha memória de grandes momentos. O futuro, o que a gente espera é a valorização humana no carnaval, que a partir de agora, também por causa da pandemia e também por causa de um novo tempo que vem, mais uma década, será que a gente vai conseguir manter essa cultura brasileira até a próxima década, que está chegando uma aí já de cara com uma pandemia? Será que a valorização humana dos artistas, a valorização do componente do integrante da escola de samba, será que nós somos respeitados de fato? Será que a gente recebe uma ligação, um afeto, um carinho por não estar vivendo esse momento de encontro nosso? Será que as pessoas estão pensando no social nesse momento dentro das suas escolas de samba? Então são pontos que precisam ser muito de reflexão e que eu acredito que vai levar algumas agremiações a sair na frente e outras que precisam acordar com urgência. Olha que interessante, quando você fala de presente, é a paixão que a gente está vivendo agora, que a gente visa acontecer, eu digo que é um anti-estresse, é uma comunidade que eu chamo de família. Então, eu particularmente ganhei uma família, né? Quando eu fui para líder, fui muito acolhido, fui convidado para ir. O passado, a gente vê assim que é uma construção que vem nos ensinando. Então, você aprende enxergando no passado o que foi feito, o que foi construído e tal. Então, quando você fala de carnaval do passado, você vê uma garra, uma necessidade de crescimento e, ao mesmo tempo, uma diversão e a comunidade envolvida, né? O maior espetáculo ao céu aberto. E aí, quando você fala futuro, são desafios constantes, né? Então, a gente está vivendo hoje uma situação que é um desafio, que é a pandemia, e como vai ser amanhã, né? Então, a gente tem que dominar as técnicas, dominar as formas, os protocolos, para poder fazer um carnaval harmônico, para poder participar de um carnaval que envolva todo mundo com segurança, com alegria e com envolvimento. Eu vejo isso, um passado de aprendizado, de história e crescimento, um presente de buscas de conteúdo, de visualizar o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer, e um futuro de boas perspectivas e conhecimentos e técnicas, e, ao mesmo tempo, um resgate do carnaval do passado, onde eu tenho um envolvimento humano, comunidade e, enfim, carnaval. Eu sou bairrista, então, né? Sou Zona Leste, porque a primeira escola que eu botei meu pé, assim, foi Nenê de Vila Matilde. A primeira pessoa que eu fui pedir informação foi pro Betinho, saudoso. Como é que eu entro na escola? Então, eu tinha que comprar um convitinho para poder entrar, paguei, entrei. Foi assim que eu me apresentei, eu não fui levado para a escola de samba. Aí, alguns dias depois, por conta dessa minha empolgação, meu pai conversou com alguém que me orientou a ir para tal lugar para não perder. Eu vou dizer o seguinte, existe muito preconceito para você entrar na escola de samba, né?
Então, tinha medo de que eu entrasse por algum caminho errado. Então, fui levado. No que eu fui levado, rapidamente eu virei carnavalesco e não teve muita... Sempre fui rastreado, assim, olha, é assim, 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 faz isso, faz aquilo. Mas a Nenê de Vila Matilde, por exemplo, era a minha situação particular. Era onde eu frequentava como componente, eu não desfilava, eu gostava de sambar, eu ia como passista, eu dançava com as neguitinhas do samba, do carnaval, eu não ficava explicando de onde eu era, o nome que eu tinha, então eu tinha um envolvimento com comunidade e ia aprendendo o que era torcer para o samba enredo, entrar na torcida dos outros, entendeu? Bandeira, entrar em ônibus de torcida, depois assistir protótipo, ver o povo comentando se a escola ia bem ou não ia, que aquilo tudo não ia acontecer, que a fantasia não ia ser feita, aquelas coisas todas de carnaval, que quando a gente está de fora, a gente aprende de uma maneira mais carinhosa. Então, disso eu pulei para Leandro de Itaquera, foi muito rápido, tanto que na Nenê ninguém sabia que eu era carnavalesco. Eu entrei na Leandro de Itaquera em 2001, carnavalesco, e foi um susto para a comunidade da Nenê de Vila Matilde, porque não sabia que eu nem sequer tinha essa possibilidade de ingressar, nem que fosse no barracão, ninguém sabia disso. Então, fiquei 11 na Leandro, mas já antes na Santa Bárbara. É muito enraizado, minha família é velha guarda na Santa Bárbara, meu pai decorava carro alegórico, meu irmão também subia em carro alegórico, minha irmã faz alas, minha mãe costurava, o futebol e a escola de samba tem ligações também próximas, a gente às vezes encontra todo mundo da escola de samba aqui no campo de futebol, então eu estou dentro de casa, eu acredito que eu seja de certa forma, uma celebridade dentro do meu lugar, e isso eu gosto bastante, porque eu tenho um carinho que eu sinto que é verdadeiro. Barracão para mim é uma coisa complicada de falar, porque assim, eu gosto muito do barracão. Eu sou uma pessoa que cresceu dentro de barracão praticamente. Eu gosto muito mesmo. É como se fosse a primeira vez, sempre a primeira vez, porque o carnaval, cada ano, de um ano para o outro, ele muda o tema. Então sempre vai ser uma primeira vez. E é uma sensação maravilhosa de você ver o trabalho no começo, aí passa um tempo, você fica naquela agonia de você querer fazer um carnaval grande, um carnaval que a torcida Jovem dos Santos merece. Aquela coisa de você ver desde o comecinho ali, sabe? Desde os primeiros cortes de ferro, desde você ver a primeira decoração, e você fica angustiado, porque você quer ver aquilo pronto. E cada vez que o tempo vai passando, o tempo vai ficando mais curto. Parece que não, mas você vê e fala, falta 3 meses pro carnaval. Tem tempo. Aí você vai vendo, daqui falta 2 meses, daqui falta 1, daqui falta 1 semana. E você tá ali, aquela correria. Mas é gostoso. Eu acho que todos, sem exceção, todos os integrantes, todos os componentes, eles deveriam visitar o barracão das suas escolas, porque é uma coisa maravilhosa você ver um trabalho começar do zero, você vê aqueles carros tudo no ferro e depois você vê ele, aquele luxo que ele fica, né? Aquela maravilha que ele fica. Então, assim, como eu falei, eu sou suspeito para falar, o Carnaval da Torcida Jovem, ele me encanta todos os anos, diferente se a gente está ali disputando um título, às vezes tem algumas falhas e às vezes você não tá, na hora você não disputa o título, mas na hora que você pisa naquela faixa amarela, você vê que todo o trabalho que foi feito no barracão, a sensação é do dever cumprido. Você pensa que eu, do interior de Minas, uma cidade pequena, na qual os meus pais participavam da fundação de uma pequena bloco de rua e depois virou escola de samba, mas tudo muito pequeno, envolvido em família e tal. E sempre aquela situação, quando você vê a escola no sambódromo, igual a Anhembi. Eu já desfilava em uma outra instituição, uma outra escola aqui em São Paulo, mas por trabalhar em agência e participar de alguns projetos, eu conheci a parte social da Rosas de Ouro e me apaixonei também pela escola. É a primeira vez que eu fui entrar num barracão mesmo, de construção, de ver, que foi agora na Líder, foi frenético, foi imaginar que cada pecinha colada no carro, aquele brilho que dava ali, tinha muita gente envolvida,
e aquilo ali brilhava, e você já imaginava aquilo, como que seria ele sendo iluminado no sambódromo, e as pessoas em cima, e você vê à frente, né? Você coloca lá, poxa, eu não tinha uma percepção do que era a construção, mas não tinha a vivência, o visto que ia acontecer, né? E participar disso é fenomenal, é uma adrenalina que sobe, você fala, poxa, isso aqui é apaixonante de verdade. E ver a garra de todo mundo que está ali, né, construindo, que não tem tempo ruim, vamos fazer, vamos acontecer. Isso aí é muito legal. Eu acho assim que sempre tem dificuldade em qualquer grupo para fazer carnaval. Sempre você tem que pegar com amor, com carinho. A gente pensa como profissional, a gente também pensa na questão financeira, mas a gente precisa abraçar desde o começo como um filho, né? A barriga vai crescendo e a gente vai tendo ali um filho que a gente vai parir na avenida. É muito importante essa relação de amor, mas eu particularmente, eu procuro uma relação de amor com comunidades. Então, eu fico muito tempo, gosto de ficar tempo nas escolas. Eu fiquei numa escola de Santo André por 7 anos. Leandro de Itaquera, quando eu fiquei 11 anos, eu tinha uma infiltração grande com setores, com os quesitos, para poder desenvolver o carnaval. E na Santa Bárbara, que são mais de 25 anos, eu conheço quem nasceu, quem já é pai, quem já está virando quase avô. Então, tem a dificuldade de trabalhar no acesso 2? Tem, mas tem a facilidade de você saber com quem contar para desenvolver determinado trabalho e poder levar a escola na avenida. Então, eu digo assim, quanto à minha escola, à minha comunidade, não. Mas quanto financeiro, sim. Existe uma dificuldade, ainda, apesar do espaço novo, das alegorias, dos barracões e tudo isso melhorou bastante, mas ainda falta a estrutura financeira, porque a gente é cobrado, a gente chega hoje não é mais uma arquibancada vazia como era há 10 anos atrás. Depois que se transferiu para a Liga, melhorou um pouco essa questão de público. Não muito, mas melhorou. E a cobrança também de você pertencer àquela categoria de Liga das Escolas de Samba, de frequentar alguns ambientes de acesso e de grupo especial, cria um certo distanciamento que a gente não gosta. A gente quer ter proximidade, a gente quer mostrar que a gente sabe fazer, até porque muitos que trabalham no acesso 2 desfilam no especial, trabalham também no especial e sabem que tem valor de fazer grandes trabalhos. Eu tenho um grande carinho pelo acesso 2, embora eu acho que já está na hora de juntar e fazer tudo 2 dias de acesso. É muito complicado. Primeiro que o acesso 2 ele só sobe uma escola, a campeã. Então você tem que fazer um carnaval perfeito, você tem que fazer um carnaval maravilhoso mesmo, aquele impacto. E é difícil, não é fácil, porque assim, a gente tem os jurados que eles podem interpretar uma coisa que a gente está fazendo outra, e eles podem estar interpretando uma situação diferente. Então assim, eu não gosto muito de falar de jurado, mas é complicado. É complicado porque às vezes o erro que ele vê na sua escola, ele não vê na outra. O mesmo erro que ele não vê na sua, ele vê na outra. Então eu acho que a gente tem que focar, mas a dificuldade é imensa, sabe? A verba ela é muito pouca para a grandeza do carnaval do acesso 2. O acesso 2 hoje ele está fazendo um carnaval maravilhoso. E eu acho que isso deveria ter levado em consideração por todos que compõem a liga, né? Deveria ser visto de uma outra maneira. Porque assim, a briga pra gente é como se a gente estivesse no especial. E eu acho que se a gente tivesse um apoio financeiro um pouco maior, eu acho que seria um pouco melhor para todas as escolas. Porque você tem que correr atrás de patrocinador. Que a gente sabe que o patrocinador para o acesso 2 é muito difícil. É muito difícil um patrocinador olhar para falar, pô, eu vou financiar a torcida jovem, ou eu vou colaborar com a torcida jovem. A gente tem muitos colaboradores, mas são santistas, são o nosso povo, vamos dizer assim. O nosso povo ele é muito... Chega num determinado momento que o nosso povo ele é muito... Ele abraça a causa. Eu acho que assim, a gente depende muito da parte financeira. Eu acho que isso é um dos maiores fatores
para o acesso 2, eu não digo nem só pela torcida jovem, mas para todos que compõem o acesso 2, aí, as outras 11 escolas, é complicado você trabalhar com uma verba que a Liga nos disponibiliza. Mais uma vez, isso aqui fica aqui meio que uma forma de a Liga ouvir a gente, ver direitinho o que a gente precisa. Eu acho que a gente precisa de um pouquinho mais só. Não seria muito não, mas se você pegar o Carnaval 2020, todas as escolas investiram pesado à sua maneira, tirando leite de pedra. Essa é a verdade, tirando leite de pedra. Então eu acho que a gente tem que... A gente vem já conversando com a Liga já de uns tempos aí, referente a isso, referente a subir das escolas, referente à parte financeira. Eu acho que assim, a gente tem que estar ali no topo, porque como eu falei, o acesso 2, para nós, a gente disputa como se fosse um especial. E eu acho que o Carnaval hoje ele cresceu demais. Então acho que todos os setores, todos os grupos deveriam ser olhados com um pouquinho mais de atenção, para futuramente aí você ter grandes públicos, desde o especial, acesso 1 e acesso 2. Interessante, quando a gente fala Carnaval no acesso 2, eu sempre desfilei aqui em São Paulo no grupo especial. Quando eu fui convidado a desfilar na Líder, e foi assim um convite, e depois a dinâmica foi se envolvendo, fui participar da diretoria fui para o grupo de carnavalescos. É um desafio no sentido, a questão de verba, eu acho que a criatividade faz a gente colocar o carnaval na rua. Então a gente tem pouca verba e a gente tem que trabalhar com o que tem na mão, essa é uma percepção, isso é fato. Mas no acesso 2, a comunidade tem que ser muito presente, envolvida, melhor dizendo. Por quê? Porque eu tenho um carnaval que ganha a visibilidade do grupo especial, e no acesso 2 é sempre a constante garra de ver a escola crescer. E isso seduz a gente a construir um carnaval com qualidade, envolvendo a comunidade como um todo. E de forma humilde, conhecendo a peculiaridade de cada ala da escola, para a gente fazer um trabalho legal. Eu diria assim, dificuldade, a gente tem que contorná-la. E a Líder me mostra isso e a gente consegue trabalhar. O acesso 2 é um passo. Então, se a gente tiver a visão de que eu tenho que começar em algum lugar, eu estou no acesso 2, visando o acesso 1, que visa um grupo especial. Então, a gente vai aprendendo com as nossas co-irmãs e vai fazendo um trabalho sempre melhorando, sempre vendo processos de melhora, né? Não tem como eu falar assim, então, qual foi a nossa falha? Eu tenho assim, qual foi o nosso aprendizado com algo que foi questionado? É isso que a gente sempre fala ali. Então, o acesso 2 é o nosso desafio para ir para o acesso 1, e assim por diante. Nosso Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba Torcida Jovem dos Santos. A gente vai estar falando da nossa querida e amada Bela Vista. Bela Vista, o berço cultural deste país. Tentando, na verdade, colocar na avenida um pouco da Bela Vista no Anhembi. É muita história que tem ali, hein? É muita história. Inclusive a torcida jovem do Santos viveu por ali por mais de 20 anos. Vai estar falando um pouquinho do vai-vai, porque não tem como falar de Bela Vista sem incluir a nossa madrinha. Eu acho que é um carnaval aí que, se todos os nossos componentes abraçar, a gente vai fazer um carnaval perfeito, a gente vai fazer um carnaval maravilhoso. A torcida jovem vem ao longo dos anos aí tentando fazer de tudo para chegar no acesso 1. A gente vai tentar fazer isso, a gente vai buscar isso. Eu acho que a gente deve isso para o nosso componente. Eu acho que o nosso componente ele merece tudo isso, entendeu? Eu acho que a Bela Vista, para muitos da nossa escola, para muitos da nossa torcida, a Bela Vista eles têm um carinho muito grande, é um amor muito grande pela Bela Vista, desde quando nós vivemos ali na Praça Pérola Baita, entendeu? A Praça Pérola Baita é conhecida por todos os PJs.
muitos viveram ali. Eu, inclusive, tive o prazer de viver na Pérola Bike, na Bela Vista. Então, assim, o carnaval que a torcida jovem vem propor para 2021 é um carnaval, mais uma vez, para a gente estar brigando pelo título, a gente estar ali firme e forte. Meu nome é Evandro Oliveira, sou da comissão de carnaval da torcida jovem do Santos, faço parte dessa família torcida jovem há quase 10 anos. Comecei aí como chefe de ala, depois passei a harmonia, passei a diretor de harmonia e hoje faço parte da comissão de carnaval da torcida jovem do Santos. O desafio nosso veio em cima do tema Tradições Nordestinas. Foi uma discussão do que a gente traz de resgate da vida nordestina, das suas tradições, trazer esse que parece, assim, várias escolas já fizeram, mas sempre tem uma releitura, tem um contexto cultural, tem um contexto gastronômico, tem um contexto de um sofrimento em busca de alegria e crescimento. Então, a gente vai trazer isso para a avenida. Como que eu resgato? Eu vou trazer as tradições do Nordeste para o samba, para o sambódromo. Então, hoje a gente está falando de uma grande comunidade nordestina que tem aqui na capital paulista, que está no estado. Então, a gente está falando do envolvimento de uma região mãe, e a gente vai trazer isso para o sambódromo, vai resgatar todos os pontos de tradição que o nordestino, que o Nordeste nos proporciona, nos beneficia nesse tempo todo, das festas, a comida, as danças, as vestimentas e por aí vai. Então a gente resgata isso aí, traz esse nordestino para o sambódromo, né? Ele teve a sua questão, tem a questão do que ele sofreu, do que ele foi, mas do que ele conquistou. E sempre um povo sorrindo e alegre. Isso que a gente propõe no carnaval. O sorrir é o estar alegre, o estar envolvido, e muito mais do que isso. Uma da discussão que a gente sempre teve foi o entendimento do samba-enredo frente à nossa comunidade, né? E o Tradições Nordestinas, trabalhar o Nordeste, resgatar o Nordeste, as tradições do Nordeste, nos remete a um entendimento muito mais fácil e flexível para qualquer componente da escola. Meu nome é Everton Visotto, sou publicitário de formação e estou enveredando na carreira do carnaval por paixão. Tenho 43 anos, desfilo desde criança, né, e agora à frente, junto à diretoria, como carnavalesco da primeira da Cidade Líder, já no 2º ano. Eu acordei com uma ideia, algumas ideias que a gente quis fazer começaram a fugir por conta da pandemia, começou a ficar meio que desnecessário, sabe? E aí eu lancei uma questão do sol nascerá, numa visão de você olhar o futuro, né, assim, vamos ter uma esperança, vamos pensar positivo, porque se a gente realmente jogar pesado, a gente não aguenta, a gente tem sensibilidade, a gente mexe com arte, o sambista, de um modo geral, ele gosta da arte, então tem sensibilidade, o povo do samba é muito sensível, e a gente não pode chegar jogando qualquer coisa assim, achando que, pelo menos comigo, é assim, nossos temas, nossos enredos são muito conversados, muito debatidos. Então eu sugeri que a gente falasse de um sol, que está todo dia aí entre nós, girando o planeta e tudo mais, girando o universo, né? Mas um sol que é aquele de esperança, amanhã vai ser melhor, né? É mais ou menos querendo dizer isso, o sol nascerá. E eu não vou mentir que eu ouvia muito isso do Leandro, do seu Leandro Alves Martins, ele costumava dizer isso para mim, eu estava meio para baixo com as coisas do carnaval, ele falava assim, calma meu filho, calma que o sol nascerá, nada como um dia após o outro. Então essa expressão do dia, do sol, em algum momento me comoveu bastante diante da quarentena. Aí eu chamei algumas pessoas, chamei a presidente, fizemos uma reunião à distância e a gente decidiu que o sol seria uma boa ideia. Mas aí eu fui pesquisar o quanto o sol foi Deus, a representação de Deus, antes do cristianismo, muito forte. O sol tinha uma representação muito forte em várias religiões, em vários impérios, né? E com simbologias e tudo mais. E muita história para contar, enfim, de sumérios, de egípcios, de romanos, de toda a nossa América Latina aqui,
incas, astecas e maias e tudo mais, e esse sol nosso brasileiro, que representa verão, que representa essa alegria, né? Mas também tem um sol de seca e um sol necessário, que é vital, de energia. Olha, eu abri esse tema para 30 alas, para você ter ideia. Desfile de grupo especial, com vários carros, e aí fui fazendo um enxugamento para poder desenvolver. Estou muito empolgado, mas, por enquanto, a gente só está com o tema. A gente está aguardando alguma mensagem mais positiva, tanto da Liga das Escolas de Samba, quanto do governo, para poder dizer assim, vamos lá, vai ter carnaval mesmo, vamos começar a trabalhar. E é assim que a gente vem agindo. Então, Santa Bárbara está um pouquinho com o pé no freio, mas está com a sua ideia na cabeça, sim. Sou o Anderson Paulino, estou aí no Carnaval de São Paulo, nasci nesse Carnaval de São Paulo, Zona Leste, Itaim Paulista, é também um dos berços do Carnaval, né? Tem muita tradição com grandes sambistas aqui. Nós distribuímos ritmistas, músicos, enfim, pessoas que amam o Carnaval para toda a cidade de São Paulo, e eu sou um desses, nascido aqui, e comecei o Carnaval em 1994, numa escola de samba chamada Primeira do Itaim Paulista. No ano seguinte, em 95, ingressei na Unidos de Santa Bárbara, que era um bloco, ao qual eu sou carnavalesco até hoje, então são 26 anos sendo carnavalesco da mesma agremiação, além de outras participações em outras agremiações, interior, litoral. Por 11 anos eu fui carnavalesco da Leandro de Itaquera também, torcida Jovem dos Santos, Flor de Lis, e mais algumas escolas que eu não vou me lembrar agora.